Fala pessoal, aqui é Vitor Hugo Fernandes e eu estou aqui para discutir um tema polêmico hoje, né? Para quem não sabe, eu passei 10 dias em Cuba. Em 2015 fui lá conhecer aquela experiência socialista, né, que as pessoas tanto falam, a esquerda fica defendendo tanto aquilo ali, fica passando pano, fica dizendo que lá é bom. Eu falei, então vou lá ver como é que é. O que eu tenho para dizer é o seguinte, Cuba é uma ditadura. Cuba não tem liberdade nenhuma. Liberdade é a coisa mais básica que a gente pode ter e Cuba não tem liberdade. Em Cuba, as empresas ficam vendo o que você fala na internet, o que você fala, se você comenta defendendo o governo, se você fala mal do governo. E se descobrir que você fala mal do governo, você está demitido. Quer dizer, você não tem direito de expressar a sua opinião, de dizer o que você acha, de discordar do governo, senão você perde seu emprego. Você perde até o emprego se você falar mal do governo. Olha o grau de liberdade, né, que se tem em Cuba. E não é só essa questão de empresas, não. Lá em Cuba você tem uma espécie de milícias populares que controlam um monte de bairros, cidades de Cuba, e que ficam observando para ver o que você fala, se você fala bem do governo, se você fala mal do governo. Se você fala mal do governo, você pode ser perseguido, as pessoas morrem de medo. Outra coisa que eu reparei, as pessoas morrem de medo de falar de política. Você pergunta de política, as pessoas ficam assim na dela, não ficam falando muito, evitam. Se tiver perto de alguém desse pessoal do governo, aí, ligado ao governo, dessas milícias populares, eles ficam com mais medo ainda, não tocam no assunto de nada, de política, morrem de medo de falar disso. E em Cuba as pessoas têm medo de falar de política, não é por causa de frescura ou qualquer coisa, não. Em Cuba tem político que morre porque fala mal do governo, porque critica o governo. Porque assim, também não são todos os políticos lá que defendem o governo, não. Existem alguns, são poucos, né, que são contra o governo. E já teve político que morreu porque ficou contra o governo cubano. Quer dizer, aí você vem dizer que isso aí é uma liberdade. Quer dizer, você não pode falar mal do governo, tem chance de você morrer se você criticar o governo. Então as pessoas, lógico, né, vão ter medo de falar de política em Cuba, que é uma coisa que eu reparei assim nitidamente. Outra coisa que eu reparei em Cuba, a maioria dos jovens cubanos, saiu uma reportagem recentemente dizendo que 62% dos jovens cubanos querem ir embora. Quer sair de Cuba, quer morar em outro país, quer morar no exterior, quer morar nos Estados Unidos, quer dizer, porque não vê perspectiva nenhuma em Cuba. Ou seja, não tem sucesso, não tem perspectiva para os jovens. E aí você ainda defende um governo desse. E os jornalistas cubanos, totalmente perseguidos pelo governo. A polícia cubana, o governo cubano fica investigando, fica vendo quem é o jornalista ali que está falando mal do governo. E se falar mal do governo, a polícia cubana pode ir lá, pode prender esse jornalista pode ser demitido, ele pode ser levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Quer dizer, uma ditadura total que persegue a vida das pessoas. E sem falar a economia, a merda que é a economia. Só um dado para vocês terem noção, a maioria dos cubanos não tem certeza se vai ter comida no fim do mês. Não tem certeza, vou repetir, não tem certeza se vai ter comida no fim do mês. Então é isso, gente. A Cuba é uma ditadura completa, é um regime de fome. E as pessoas tentam, né, sair desse país, não vê perspectiva nenhuma desse país. E a esquerda ainda fica defendendo esse regime autoritário, esse governo ditatorial. Quer dizer, como é que defende um regime autoritário, ditatorial desse? O comunismo é isso, o socialismo é isso. É fome, é falta de liberdade, é falta de você ter as estruturas mais básicas, o governo te fiscalizando de tudo que você faz. É isso que você quer para o Brasil? Você quer essa ditadura para o Brasil? Pessoal, só que tem um detalhe. Esse vídeo é uma piada, é uma brincadeira. Tudo que eu falei aqui é sobre o Brasil. Eu só usei Cuba aqui como exemplo. Isso é uma piada, né? Acredito que alguns tenham reparado, mas outros não. Tudo que eu falei aqui já acontece no Brasil. Tudo aqui que você for reparar, tudo isso que eu falei, são coisas que já ocorrem no Brasil. Na verdade, eu estou falando do Brasil. Estou falando do Brasil capitalista. Estou falando do sistema capitalista, que é o que a gente vive aqui no Brasil. Quando eu falei, por exemplo, de pessoas que falam mal do governo serem demitidas, na verdade estava falando de um amigo meu, que eu não posso nem citar o nome, dada o tamanho da repressão, né, que foi demitido, um professor que criticou a empresa onde trabalha, a escola de trabalho, e foi demitido por isso, por ter feito críticas na internet. E eu não posso nem falar o nome da pessoa, porque senão eu vou estar expondo a pessoa e essa pessoa vai ter dificuldade de conseguir emprego em outras empresas depois. Olha o nível de controle que a gente tem, de falta de liberdade que a gente tem na nossa sociedade. Eu te pergunto, você tem liberdade para discutir? Você tem liberdade para falar mal da sua empresa, mal do seu patrão na internet? Não pode, né? Senão podem ver, pode te demitir, não é isso? E a liberdade que você tem no capitalismo, que você tanto fala que tem? E sobre a liberdade, a atuação dessas milícias castristas que eu falei, são as milícias que tem no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, né? Isso está espalhado Brasil afora. Quem mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro sabe que quem manda aqui são as milícias. Sabe que tudo aqui é controlado por aí e a esquerda não pode fazer campanha aqui do mesmo jeito, tem que tomar todo o cuidado para não fazer campanha. As pessoas aqui morrem de medo de falar de políticas, de determinados assuntos
da política, senão podem sofrer retaliações. E quem mora aqui sabe. Inclusive eu nem posso aprofundar muito esse assunto, dada a falta de liberdade que a gente vive. Quando eu falei de político que morre, eu falei de Marielle, que foi morta por um miliciano muito próximo, muito amigo da família Bolsonaro, e até agora não deu em nada, né? Essa investigação e vários outros políticos, não só Marielle. Tem político que foi embora do Brasil porque sofreu milhares de ameaças de mortes agora dos bolsonaristas. Quando eu falei que a maioria dos jovens cubanos querem ir embora, tá falando dos brasileiros. Tem uma reportagem, pode pesquisar na internet, que diz que 62% dos jovens brasileiros querem ir embora, porque não tem perspectiva no Brasil capitalista. Não tem futuro para esses jovens aqui. Quando eu falei dos jornalistas perseguidos, eu falei dos jornalistas perseguidos no Brasil. Jornalistas que criticam o governo, jornalistas que a polícia chega na porta da casa da pessoa e obriga essa pessoa a prestar esclarecimentos na Polícia Federal por ter feito alguma crítica ao presidente. Enfim, blogueiros, youtubers e pessoas que criticam o governo, que são espionadas pelo governo e chamadas a prestar esclarecimentos, que abre esse processo contra essas pessoas, toda uma intimidação. Jornalistas que são demitidos dos seus jornais por assumir posturas contra o governo. Então, assim, agora que eu já falei que, na verdade, eu estou falando do Brasil, pode dar um jeito de justificar aí. De repente, você até começou a falar mal de Cuba sem achar que eu estava falando do Brasil. Vai fazer toda uma maracutaia mental aí para tentar justificar isso. Mas, na verdade, é o seguinte: você não vive numa liberdade se chama capitalista. Você não tem capital, você não é um capitalista e você depende dos capitalistas. E você vive num regime onde você não pode expressar o que você acha, onde você é controlado o tempo inteiro por aqueles que têm dinheiro. Mas eles dizem para você que você vive em liberdade. E você acaba, infelizmente, acreditando nisso, né? E é lamentável, porque não é isso que acontece. Você, na verdade, é totalmente controlado. Então vamos pensar. Queria jogar essa reflexão para vocês ficarem pensando aí. O que é liberdade de fato? Você tem liberdade? Bom, quem chegou até aqui agora, assistiu até o final do vídeo, pedir para vocês curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar sininho, todas essas coisas, né, para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga combater esses argumentos loucos e ridículos que tem aí dizendo que o capitalismo você é uma pessoa livre e pode fazer o que quiser.